A humanidade foi capaz de criar e desenvolver diversas ferramentas, mas nenhuma se tornou tão poderosa quanto a internet. Estamos diante de um mar de conteúdos, recebendo informações de todos os tipos. E assim como um oceano, a internet esconde diversos segredos em suas profundezas, e da mesma maneira que pode salvar, pode também destruir uma vida. Olá a todos vocês, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao canal Contos de Horror Brasileiro. No episódio de hoje, eu lhes contarei a história macabra da crucificação da falsa bruxa da internet. Este episódio não é recomendado para menores de 18 anos, pois contém violência, tortura e homicídio. Aproveitem um conto. Atenção! Este episódio apresenta acontecimentos que podem despertar gatilhos mentais sensíveis aos nossos ouvintes. Recomendamos não escutar caso apresente problemas com a temática. Tudo começou em um dia muito estranho e triste de outubro. No jornal local, a manchete principal era sobre uma investigação policial do desaparecimento de crianças na região. Aqui é uma cidade pequena, de interior, sabe? E como todo mundo já se conhece, já sabe o que acontece por aqui. No entanto, quando recentemente saiu essa notícia nos sites e blogs, ficamos em desespero. Foram quase 2 semanas inteiras sem nem pisar na rua. Lá fora, os barulhos que ouvíamos eram dos carros da polícia. Eles estavam indo em direção à casa da família que morava em frente à minha casa. Os familiares estavam em desespero, pois uma criança havia sido sequestrada na noite passada. A mãe da criança chegou a ser até agredida a pauladas durante o sequestro. Com isso, o pessoal parou de ficar sentado nas calçadas e agora eles estão se comunicando por alguns grupos no Facebook e fofocando por áudio no WhatsApp. Todos estavam com muito medo, desconfiados e curiosos para saber quem é que estava por trás de tudo isso. Em um certo momento, tudo estava se acalmando e a polícia ainda nem havia encontrado nada sobre o caso. Até que surgiram alguns boatos, sabe? Sobre uma moradora que havia se mudado faz pouco tempo. Seu nome era Cristina. Ela era servidora pública e mãe solteira. Cuidava dos seus 2 meninos. Um mais velho, de 18, e o outro era mais novo, de 13 anos. Bem, os boatos eram bem pesados. Falavam que ela saía algumas vezes no meio da noite e voltava de madrugada em um carro preto. O filho mais velho cuidava do mais novo enquanto que a mãe ficava fora por algumas horas. Algumas pessoas diziam que ela era suspeita e a julgavam principalmente por não frequentar as missas e os eventos da nossa capela. Chegavam a chamá-la até de bruxa. Alguns afirmavam que ela era vista com algumas sacolas suspeitas. Na verdade, tudo que ela fazia se tornava suspeito de algum modo. As pessoas que eram próximas acabaram se afastando dela de algum modo. E os meninos também ficaram afastados. Havia publicações com fotos dela e textos agressivos que rodavam por toda a cidade. A maioria das informações que eram repassadas saíam de um casal que morava ao lado da casa da senhora. Eles falavam que a mãe chegava até fazer rituais no quintal da casa e que dopava os seus filhos para poder fazer o ritual e chamar algumas pessoas para participar. Era muito estranha a movimentação naquela casa, além de ser bem distante das demais do bairro. A coisa começou a ficar mais séria quando a polícia chegou a bater na casa da mulher. Eles revistaram algumas coisas, por causa que algumas pessoas da cidade haviam se juntado para denunciar, mas nada de fato aconteceu, pois a polícia havia informado que não havia encontrado pistas na casa. Os meninos estavam em boas condições e nada condizia com os relatos que as pessoas falavam. No entanto, os moradores da cidade não estavam satisfeitos com essa investigação. Alguns chegavam aí na casa dela, xingavam, jogavam pedra e até ameaçá-la de morte.
Cristina, é claro, fez muitas publicações dizendo ser inocente em todas as redes sociais dela. Pediam para que parassem com as acusações de bruxa e que eles parassem também com as ameaças. Depois de um tempo, ela foi até a polícia e pediu que eles intervissem, porém, nada foi feito. A sua reclamação foi até arquivada. Depois de tanto tempo, sem nenhuma resolução do caso, alguns moradores, junto com os vizinhos de Cristina, começaram a providenciar a justiça com as próprias mãos. Estavam com raiva e queriam a todo custo culpá-la pelo desaparecimento das crianças na região. E foi aí que a cidade se levantou mais cedo naquela madrugada. Escutamos os gritos de Cristina ecoando nas ruas, gritos de dor e desespero. Quando eu saí de casa naquele dia, eu ouvi ela rodeada por algumas pessoas que chutavam sua barriga e a sua cabeça. Quando me aproximei, eu tinha a vista imóvel no chão. As suas pernas haviam sido esmagadas, quebradas por uma marreta que eles tinham carregado naquele dia para machucar ela. Eu fiquei tão assustado vendo aquilo. As pessoas assistiam como se fosse um espetáculo. Os filhos dela olhavam a mãe ser agredida enquanto eram segurados por outros homens na hora. Logo depois escutamos a sirene da polícia e foi aí que todo mundo começou a correr. E foi nesse exato momento que eu tinha me virado e tinha visto um rapaz pegar o galão de gasolina, jogar em cima dela e depois tacar fogo nela. Todo mundo assistiu aquilo. O fogo subiu e a gente viu os gritos de desespero de Cristina. E observamos ela queimada diante dos nossos olhos. Os filhos dela estavam tão apavorados, gritando. Foi muito macabro. Eu ainda penso naquele dia, porque é como um pesadelo. Ela foi acudida no momento. Haviam jogado água e tentaram apagar o fogo. Ela foi levada diretamente para o pronto-socorro e chegou até a ser entubada. Recebeu todos os cuidados possíveis na UTI. Todo mundo que havia agredido ela havia sido preso em flagrante. Os meninos receberam amparo. Os filhos da Cristina. Aquele episódio nunca vai ser apagado da nossa mente. Os moradores da cidade excluíram os grupos e ficaram calados. Tudo parecia um inferno muito grande, mas o buraco ainda estava para ficar mais fundo. A polícia, ao investigar os casos dos criminosos, foram em busca da casa dos vizinhos de Cristina. Eles foram responsáveis por planejar praticamente tudo, todo o linchamento. É difícil falar isso aqui porque é muito pesado, mas o povo precisa saber a verdade. Cristina era uma falsa bruxa. As acusações de sequestro e tudo contra a própria Cristina foram desmentidas. Os policiais haviam entrado na casa dos vizinhos naquele dia e ficaram vasculhando por toda a casa. Até que eles foram no fundo do quintal e encontraram uma criança lá dentro de uma casinha de ferramentas. Era a criança que havia sido sequestrada há algumas semanas atrás. O casal confessou todo o crime. Haviam sido induzidos a sequestrar a criança para fazerem pornografia infantil. Ela estava no quarto amarrada, rodeada por fezes de animal e as suas roupas estavam sujas. Ninguém entendeu ao certo o porquê do casal ter sequestrado a criança. Eles informaram no tribunal que haviam frequentado a casa da família da menina no mês passado só para verificar como eram as coisas, quem morava lá, onde ficava tal coisa. Estudaram a casa toda só para poder sequestrar a criança. Todos os boatos de Cristina foram desmentidos pelos dois. Não haviam compras, não havia encontros, filhos dopados e bruxaria.
era uma família comum, como todas as outras da cidade. E julgaram ela, principalmente porque ela era diferente, ela não tinha contatos com as pessoas da cidade, ela não frequentava as missas, ela não tinha vontade. A gente matou uma inocente. A gente matou 2 pessoas naquele dia. Eu sinto muito, Cristina. Eu sinto muito. O episódio de hoje, a crucificação da falsa bruxa da internet, é baseado em fatos reais e pertence ao podcast Contos de Horror Brasileiro, um quadro de acontecimentos reais e de ficção adaptados no gênero de terror e drama. Este conteúdo pertence ao canal independente Esboço Tinta Viva. Caso tenham se interessado no nosso conteúdo e nos nossos contos, nos sigam no Instagram, @Esboço Tinta Viva. Aproveitem e apoiem também o nosso canal, para continuarmos publicando mais conteúdos e também comprar equipamentos para ajudar na produção. Obrigado, caros ouvintes, e até o nosso próximo conto.